A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, muito bem-vindo ao canal da Editora Betel para mais um Momento Betel Dominical. Já estou aqui reunido com os meus amigos, pastor William Barros. Pai do Senhor, pastor Prates, pastor Marcos e a todos vocês que estão conosco. E pastor Marcos Santana. Paz do Senhor, pastor Prates, paz do Senhor, pastor William, paz do Senhor para todos os irmãos. Pois é, estamos aqui hoje para estudarmos a lição de número 2 da nossa revista Betel Dominical, a continuação dos nossos estudos. E hoje nossa lição ela tem como tema os efeitos da salvação na plenitude humana. Texto áureo, pastor William Barros estará lendo para nós o texto áureo. Texto áureo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. E a nossa verdade aplicada, pastor Marcos Santana? Quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. E os objetivos desta lição, preparada pelo nosso comentarista, lembrando que é o pastor Isaqueu Mendes de Freitas, são esses aqui. Primeiro, expor a origem e a natureza da salvação. Segundo, mostrar os resultados da justificação. E terceiro, ensinar acerca da bênção da santificação. E o texto bíblico usado pelo comentarista está no livro do Salmo 51, versos 1, 2, 10, 11, 12 e 17. Lembrando que nós sempre recomendamos aqui a importância, principalmente a você, professor, a leitura da sugestão semanal, né? Então, para cada semana nós temos aí uma indicação e é muito importante que você faça isso. Também nós voltamos a recomendar que você tenha em mãos o plano de aula, a Bíblia Sagrada e, evidentemente, a revista, porque sem ela é muito difícil você acompanhar e fazer as anotações. Pastor, eu não tenho, como eu faço? A revista física. Vai aparecer aqui na tela os caminhos para você ter acesso, tanto na versão física, como essa que nós estamos usando, como a digital. E assim, nós agradecemos a cada um de vocês que já se inscreveram em nosso canal. Pastor Marcos Santana e pastor William Barros, eu tenho um testemunho a dar a vocês. Eu tenho encontrado muitas pessoas na minha caminhada e essas pessoas têm feito insistentemente um pedido para que quando eu estivesse com vocês, agradecesse vocês pela linda e maravilhosa aula. Então aqui, em nome dessas pessoas que me procuraram, professores, alunos, obreiros da Casa do Senhor, que pediram para transmitir essa palavra, então aproveite esse momento para dizer a vocês da gratidão deles pela aula. Então, parabéns, pastor Marcos Santana, parabéns, pastor William Barros. Amém. Deus tem sido generoso para conosco e esse momento tem sido realmente um momento muito edificante. Amém. Então, já vamos, sem perca de tempo, à nossa oração com o pastor Marcos Santana. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças por podermos estar reunidos em torno da Tua Palavra. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza, nos dirija, Aleluia. que nos ajude para estudar a Tua Palavra, Sim. guardar a Tua Palavra. Abençoa cada um dos Teus servos que estão conosco nesta aula. Continue com as Tuas mãos estendidas sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos então direto à introdução da presente lição, a nossa lição número 2, programada para o dia 11 de outubro de 2020, com o pastor Marcos Santana. Amém. Muito obrigado, pastor Prates. Meus irmãos, quero deixar mais uma vez a sugestão de, a cada lição, o professor, o irmão que estiver expondo a lição, procurar sempre conectar a lição que está sendo estudada com o tema do trimestre. É importante nós termos em mente o tema do trimestre.
a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. E na lição de hoje, nós estaremos focando a questão da salvação, a doutrina bíblica da salvação. Com certeza, tem uma grande relevância para o bem-estar do ser humano. A verdade aplicada, eu estarei lendo de novo. Quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. Destaco esta frase: inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. Deixo como sugestão a importância do professor enfatizar o início dessa caminhada. Estamos falando da doutrina da salvação. Então nós vemos na palavra de Deus que o início desta caminhada se dá com um novo nascimento. Às vezes encontramos a expressão conversão, arrependimento, aquela experiência com Deus. Como um exemplo disso, quando nós estudamos na lição passada, o encontro, quando Jesus Cristo vai ao encontro de Paulo no caminho de Damasco. É um exemplo. Quando Cornélio recebe a visita do anjo e a orientação é mandar chamar Pedro. E ele vai lhe dizer palavras pelas quais tu sejas salvo, tu e a tua família. É um exemplo de um início de caminhada. Portanto, é relevante termos o início da caminhada. E é relevante, para tanto, a necessidade da exposição clara do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. A exposição clara do Evangelho pelo poder do Espírito Santo vai produzir na vida da pessoa esse interesse. Como eu destaquei aqui 4 textos bíblicos que nos ajudam muito a compreender essa reação diante da exposição do Evangelho. Atos, capítulo 2, versículo 12. Quando o Espírito Santo desceu e aquele grupo de discípulos reunidos no cenáculo, diz o texto que as pessoas que estavam ali ao redor do cenáculo, aquela multidão, a multidão ouvia falar das grandezas de Deus. E aí surge essa pergunta: que quer isto dizer? Atos, capítulo 2, versículo 37. Logo após a pregação do apóstolo Pedro, o texto vai dizer que um grupo de pessoas perguntou: que faremos? Atos capítulo 9, versículo 6. Quando Jesus Cristo vai ao encontro de Paulo no caminho de Damasco, Paulo então pergunta: que queres que faça? Atos capítulo 10, versículo 6. É um texto que eu citei agora, aonde a mensagem para Cornélio foi: manda chamar Pedro. E aí diz assim: ele te dirá o que deves fazer. Então, quando nós falamos de início da caminhada de restauração, tem a ver com esses momentos relevantes. São verdadeiro divisor de águas na vida de uma pessoa. E quando se fala de salvação, nesta lição, é importante deixar isso muito claro. A importância, a necessidade, a relevância do novo nascimento, da conversão, da transformação. A lição de hoje
como a passada, e chegamos a pontuar isso na introdução da lição passada, e talvez até as próximas 2 lições, nós podemos considerar como fundamento ou pilar para o discípulo de Cristo na reflexão sobre o bem-estar do ser humano. Ao longo deste trimestre, quando estivermos estudando sobre diversas situações do ser humano aqui na Terra, precisamos ter em mente esses fundamentos, esses pilares que nós encontramos na Palavra de Deus. Quando eu estava lendo sobre a doutrina da salvação no livro da Teologia Sistemática de Orton, eu encontrei ali um texto escrito por Daniel Pecota sobre a relevância da exposição bíblica sobre salvação. E ele então vai dizer assim: o pensamento moderno diz: precisamos de educação e não de salvação, de um campus e não de uma cruz, de um planejador social, não da propiciação de um Salvador. Todos esses pensamentos otimistas colocam-se em contradição direta contra o ensino das Escrituras. Nós não estamos aqui, evidentemente, claro, fazendo uma apologia contra a educação, contra a atividade social. Não. O que nós afirmamos aqui é que nenhuma destas outras atividades humanas podem substituir a salvação. Nenhuma dessas outras atividades humanas é capaz de diminuir a salvação, de suprir necessidades que só a salvação em Cristo Jesus é capaz de suprir. Por isso, a relevância da lição de hoje. É importante relembrarmos que na lição passada, que foi a lição de número 1, o comentarista focou que nós, seres humanos, somos criaturas de Deus. Somos corpo, alma e espírito. Pensamos, sentimos, ansiamos, decidimos, nos relacionamos. Foi o foco da lição passada. Tem um escritor, Timothy Munion, ele disse uma coisa muito interessante. O que afeta um elemento do ser humano afeta a pessoa inteira. Walter Cashel foi um conhecido e renomado pastor na década de 60 do século passado aqui no Brasil. Ele assim escreveu: as forças mais poderosas dentro de nós são as de natureza espiritual. A lição passada focou a queda. Também falou um pouco sobre o reflexo do pecado em todas as dimensões da vida do ser humano. E iniciou o plano e ação de Deus para restaurar o ser humano. Então, na lição de hoje, como sequência, ressaltando os 2 últimos fundamentos mencionados na exposição passada, a lição de hoje vai focar
O plano divino de redenção abrange todas as dimensões do ser humano, mas também a responsabilidade pessoal nesse processo. A responsabilidade pessoal nessa caminhada. Salvação. Esse é o tema da lição de hoje. Salvação. Quando eu estava estudando, me veio à mente esse pensamento. Parece, pastor Prates, pastor William, parece que é preciso estarmos sempre expondo os principais aspectos dessa doutrina. Somente no dia a dia da vida pastoral que Deus tem me proporcionado, nós encontramos, às vezes, irmãos, já servos de Deus, mas que no dia a dia, na caminhada, parece que esquecem dos principais aspectos da salvação. E por que é importante estarmos falando sobre isso na Escola Bíblica Dominical? Deixo como sugestão o professor que vai estar expondo a lição citar, inclusive, textos bíblicos para fundamentar essa exposição, que muitos associam, pastor Prates e pastor William, com apenas o novo convertido, com o início da nossa caminhada. Mas vejamos, Lucas, capítulo 1, versículo 4. Para que você tenha certeza das coisas de que já estás informado. Por isso Lucas escreve o seu evangelho. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É segurança para vós. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais. Então notemos, Lucas, Paulo e Pedro falavam de coisas, escreviam sobre coisas que os seus públicos, alvos, já estavam cientes. Já tinham conhecimento, mas não foi impeditivo para que eles continuassem a ministrar sobre estes assuntos. Como eu gosto desse texto, citado até na nossa lição, Hebreus capítulo 2, versículo 3. Uma tão grande salvação. Eu acho Amém. belíssima essa expressão. Então, a título de introdução, eu quero rapidamente deixar aqui essas considerações sobre esta tão grande salvação. Por que o ser humano, a humanidade, precisa de salvação? Primeiro, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo, o pecado separa o homem de Deus. Terceiro, porque haverá um juízo divino. O apóstolo Paulo, em Atenas, ele encerra a sua mensagem, a sua pregação no Areópago com essas palavras. Deus deu certeza que há de julgar o mundo. E essa certeza foi dada por Deus ao ressuscitar Jesus Cristo. E por isso agora ordena, chama todos os homens ao arrependimento. Por que falar sobre salvação? Porque nós precisamos estar conectando esse tema com Deus e o ser humano. Da parte de Deus, planejou, agiu, elegeu, chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estão totalmente envolvidos no plano da salvação. E da parte do ser humano, arrependimento, conversão, fé, invocar, receber. Aí entra a responsabilidade humana. E alguns aspectos da salvação. Afinal, é uma
tão grande salvação. Novo nascimento, adoção, justificação, santificação. O tópico 1, a título de resumo, vai tratar da origem da salvação, a natureza da salvação e a eleição divina. E aí aqui rapidamente, só fazendo um link do assunto do tópico 1 com o tema do trimestre. Isso contribui para trazermos à nossa memória o interesse de Deus por nós, o plano de Deus para nós, o amor de Deus para conosco e a ação de Deus, mesmo estando caídos. Tópico 2. Resultados da justificação. Paz com Deus, alegria e esperança. O que o assunto do tópico 2 vai conectar com o tema da lição? Relacionamento com Deus restaurado por intermédio da fé em Jesus Cristo. O estudo do tópico 2 contribui para que possamos, para que seja produzido em nós um novo entendimento acerca do nosso relacionamento com Deus. E o tópico 3, bênção da santificação. Deus é santo, a natureza humana caída e a obra da santificação. O que isso tem a ver com o nosso bem-estar? Salvação não é apenas para o futuro. A bênção da santificação também é um aspecto do nosso viver hoje. A nossa vida debaixo do sol. Andar em Cristo. Viver em Cristo. Andar em Espírito. Estar em Cristo. Poder da palavra e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo. Amém. Muito bem, Pastor Marcos. Mais uma vez, muito obrigado por esta tão perfeita introdução. E com esta introdução, vamos direto ao ponto 1 com o pastor William Barros. Amém. Pastor Prates, Pastor Marcos, a todos vocês que participam novamente conosco dessa aula e aos que vêm chegando agora, também participando das lições da EBD aqui na Editora Betel, através do canal do YouTube. Deus abençoe vocês todos. No tópico 1, nós vamos falar sobre a grande salvação, que o pastor Marcos, inclusive, mencionou há pouco aqui agora na introdução. Na nossa introdução do tópico 1, o autor vai falar sobre os tipos de uso da palavra salvação, como aparece na Bíblia. Por exemplo, número 1, vai falar de livramento de perigo e de morte. Daniel na cova dos leões, em Daniel 6:27, quando Daniel é livrado de morrer na cova dos leões, a Bíblia vai dizer, e ele salvou e livrou a Daniel. Em Mateus 27, versículo 42, quando Jesus está na cruz, seus algozes vão usar a palavra salvação para dizer, salvou os outros, não pode salvar-se a si mesmo? Então nós vemos por aí o primeiro tipo de uso da palavra salvação, livramento de perigo e de morte. Também a palavra salvação é usada na Bíblia com a ideia de cura de enfermidades. Em Lucas, capítulo 8, verso de número 48, Jesus vai curar a mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. E Jesus vai dizer a ela, a tua fé te salvou. Também em Lucas 17 e no verso de número 19, quando Jesus cura um leproso, a palavra é, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O terceiro uso da palavra salvação, e onde nós nos detemos na nossa lição de hoje, é justamente no sentido de perdão dos pecados, da nova vida em Cristo e a vida eterna com Deus. A palavra salvação, nesse sentido, vai aparecer em Atos capítulo 11, versículos 13 e 14, quando Jesus vai salvar a casa de Cornélio. É dito a Cornélio que fosse procurar por Pedro, e o texto diz o seguinte, porque este tem palavras com que te salves a ti e toda a tua casa. A Bíblia também vai usar essa expressão em Lucas 19, versículo 9, quando Jesus entra na casa de Zaqueu
E Jesus vai dizer, hoje veio salvação a esta casa. E nós vamos ver também em Atos 16, versículos 30 e 31, quando Paulo e Silas estavam na prisão, e a Bíblia diz que perto da meia-noite oravam e cantavam hinos. E a Bíblia diz que quando houve um terremoto e as portas do cárcere se abriram, o carcereiro pensou em se matar, pensando que todos haviam fugido. Mas Paulo interrompe, dizendo que estavam todos lá. E aquele homem vira para Paulo e Silas e diz, o que devo fazer para me salvar? E ele diz, no verso 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E eu quero até aproveitar aqui o ensejo e ver com os irmãos que estão participando dessa aula, que é uma promessa de salvação não somente a você, mas a sua família. Veja que todos os textos que eu mencionei aqui, em Atos 16, em Lucas 19 e Atos 11, sempre apresenta salvação, tanto para a pessoa como para a sua família. Quem sabe agora mesmo tem alguém participando dessa aula dizendo, Deus, estou há tanto tempo orando pelo meu cônjuge, estou há tanto tempo clamando pelos meus pais, Senhor, salva minha mãe, Senhor, salva meu filho. Irmão, tem promessa de Deus de salvação na palavra para toda a sua família. Continue crendo, continue firme, continue orando, continue vivendo o Evangelho de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso engloba toda a sua família também. Aleluia. Agora vejam, como nós poderíamos definir salvação? A salvação fala a nossa lição vai falar, no tópico primeiro, sobre a libertação do pecado. E vai envolver aqui elementos basilares no nosso ensino doutrinário na igreja. Veja que quando a gente se converte e nós somos discipulados, nós aprendemos muito no início da nossa fé sobre os elementos básicos da salvação, sobre a regeneração, a justificação, a santificação, e a nossa lição mostra, consequentemente, após isso, a glorificação. Nós vamos, passo a passo na lição de hoje, falar sobre esses pontos que são tão importantes e, repito, basilares, são fundamentais na nossa vida cristã. Essa não é uma doutrina, esse não é um ensino, guarde bem o que eu vou lhe dizer, para teólogos. Esse é um ensino para todo aquele que crê. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos devem aprender sobre os elementos fundamentais da nossa fé e da nossa salvação. O ensino de hoje é uma oportunidade para voltarmos e aprendermos sobre princípios tão elementares e tão fundamentais. Para quem participa dessa aula, talvez pergunte, mas isso é teórico? Não, isso é totalmente prático. Esse conhecimento é aplicado na vida cristã e vai nos livrar de um dos piores sentimentos que podem dominar a alma humana, que é a culpa. Quando nós tomamos posse de tudo que Deus fez na cruz, tudo que Ele nos oferece com a salvação, isso vai nos fazer viver uma vida sem culpa, mas uma vida com alegria, como diz a palavra de Deus, o gozo da salvação. Então esses são elementos muito importantes aqui. Vejam, Meyer Pearman, ele vai fazer uma definição muito interessante sobre isso. Ele vai dizer que o homem salvo, portanto, é aquele cuja vida foi harmonizada com Deus, foi adotado na família divina e agora dedica-se a servi-lo. Ou seja, o homem regenerado se torna filho de Deus. O homem justificado se torna agora justo perante Deus. E o homem santificado agora é santo perante Deus e perante o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Entrando no tópico primeiro, no ponto 1, a gente vai falar sobre a origem da salvação. E esse é um ponto interessante porque eu queria ler 2 textos aqui, pedi ao pastor Prates que me ajude. Nós vamos ler Efésios capítulo 2, verso 8 e depois Romanos 3, verso 14. Verso 24, corrigindo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Viram aí? Efésios 2, 8 vai mostrar que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso vai mostrar para nós uma outra lição também muito importante sobre Cristo em Romanos 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha que lindo. Inclusive, pastor Prates, essa palavra redenção, pastor Marcos, no grego, ela tem na origem dela o sentido justamente de uma pessoa que é liberta de um jugo, liberta de um domínio, como por exemplo acontecia naquele tempo no período da escravidão. Essa palavra redenção tem justamente a ideia de uma pessoa liberta
de um jugo, de cadeias, de um domínio. E no caso aqui, do jugo do pecado, das cadeias que prendiam o homem e o aprisionavam e que o levavam fatalmente ao caminho do inferno. Agora, olha que interessante. Veja que em Efésios 2:8 e Romanos 3:24 vai falar de salvação, vai falar da nossa redenção. Agora, tem um elemento interessante. Algumas pessoas cometem um erro dizendo que nós somos salvos e alcançamos a salvação, a base dela é a fé. A lição de hoje vai nos mostrar uma coisa importante. A fé, ela não é a causa. A fé é o meio. A fé é o instrumento que nos levou à salvação. A base da nossa salvação é a obra de Cristo. Amém. A obra que Cristo executou. Morrendo, se fazendo homem e morrendo a nossa morte na cruz do Calvário e ressuscitando dos mortos. Cristo é o centro da história humana. O mundo ocidental vive hoje o que foi antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é o centro da nossa salvação. Em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo, ele traz para nós a salvação como dom gratuito. Em Romanos 6:23, quando a Bíblia vai dizer, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai morrer a nossa morte. Em Gênesis 22, verso 16, nós vemos isso figurado quando Isaac é levado ao Moriá por Abraão e no momento crítico, quando Abraão está prestes a matar Isaac, Deus livra Isaac preparando um cordeiro para substituir Isaac. Cristo é o cordeiro que morreu a nossa morte em caráter de substituição e morreu para trazer sobre nós a vida eterna, o perdão total dos pecados e uma vida nova em Cristo Jesus. Então vejam, a base da nossa fé, a base da nossa salvação não é o que fazemos. Nada que fizermos, nada que realizarmos pode nos salvar. Tudo que fizermos é porque somos salvos e não para sermos salvos. Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço em nosso lugar. Desde a antiguidade, e tem um ponto interessante em relação a isso, desde a antiguidade, você vai ver pessoas no mundo pagão, por exemplo, trazendo oferendas aos deuses, nas praias, nas matas, nas cachoeiras. Desde a antiguidade, o homem busca oferecer algo a Deus para se redimir. Mas a salvação não foi realizada o homem oferecendo algo a Deus. Deus ofereceu o sacrifício. Deus, o próprio Deus, aquele que foi ofendido. Deus, aquele que foi ofendido pelos nossos pecados, ele ofereceu o sacrifício perfeito para que nossos pecados fossem perdoados. Sabe, isso é tão tremendo, isso é tão grande, porque nós não estamos falando de teoria, nós estamos falando de conceitos que são fundamentais para a vida cristã. Cada pessoa que nos vê nessa aula agora precisa se apropriar dessas promessas, se apropriar dessa doutrina. Isso é algo fundamental para a vida cristã. Isso é algo muito importante para a fé e para a vida cristã. Vejam, no ponto 1, 2, vai mostrar sobre a natureza da salvação. A obra de Cristo na cruz atingiu passado, presente e futuro. Nós somos regenerados. O que significa isso? Regenerados, eu faço aqui um adeno, embora a nossa lição não trate especificamente da palavra regenerados, mas é uma palavra que engloba junto com justificação e santificação, o entendimento sobre salvação, e eu trago aqui junto também nesse momento. Vejam, nós estávamos mortos nos pecados, nós estávamos perdidos. Quando nós somos regenerados, nós simplesmente somos perdoados pelas nossas transgressões e somos aceitos na família de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. É o que a Bíblia vai dizer, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 11 até o 12, quando a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus. E aqui vai inclusive um alerta importante. Eu me lembro que uma ocasião, eu estive pregando numa igreja e uma pessoa me procurou, me interpelou no final do culto, dizendo o seguinte: nós somos filhos de Deus. Eu falei sim. Ele disse, então se nós somos filhos de Deus, então somos pequenos deuses. A Bíblia deixa claro que nós somos filhos em adoção. E são heresias que muitas vezes sutilmente aparecem.
E as pessoas começam a mergulhar nesse tipo de erro. Então lembrem, nós somos filhos em adoção em Cristo Jesus. Ele vai mostrar para nós esses pontos que são fundamentais aqui no nosso entendimento. Agora vejam, o nosso tópico aqui vai falar uma coisa muito importante, eu quero trazer também aqui. Sendo regenerados, o que nós devemos fazer? Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Essa é uma palavra prática para quem participa dessa aula de hoje, entendendo tudo que Deus tem feito por você, tudo que Ele já realizou por você na cruz do Calvário, para que você seja salvo. A Bíblia diz, esquecendo as coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, os que estão em Cristo, como diz a nossa lição, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O que é que Deus espera de alguém que encontrou em Cristo a salvação? Que ele vire a página do pecado da sua história, que ele vire a página da culpa dos seus erros passados. Quem sabe essa aula alcança, quem sabe uma mulher que fez um aborto até hoje não consegue se perdoar. Quem sabe alguém que viveu uma vida de pecado dissoluto, sabe, viveu na miséria do pecado, fez coisas terríveis que até hoje assombram a sua consciência. Cristo pagou o preço para que você não viva mais sobre a culpa e o fardo do pecado. Você precisa crer que o que ele fez é perfeito. É hora de deixar de olhar para trás e olhar para frente. É por isso que, inclusive, em nossos tempos, em nossos cultos, embora tenhamos um tempo e um espaço para que muitas pessoas possam testemunhar do que viveram no passado e como Deus os transformou, nossos cultos ocupam o maior espaço de tempo com a palavra, com o ensino bíblico, com a pregação do Evangelho, porque é ele, o Evangelho de Cristo, que salva e muda o coração das pessoas. E eu entro no tópico 1.3 aqui, no último ponto da nosso tópico primeiro, sobre a eleição divina. E eu vou pedir novamente ajuda ao pastor Prates aqui, para nós lermos aqui duas passagens que aparecem na nossa lição e que muitos irmãos talvez tenham até dificuldade de entender essas passagens, que está em Efésios capítulo 1, versos 4 ao 6 e o verso 11, e 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 2. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha só, vamos aproveitar e ler logo então 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vejam, esses dois textos vão mostrar algo muito importante. Eles vão mostrar, eu saliento aqui, primeiro, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz também, nos predestinou. E a Bíblia diz, para filhos de adoção. E uma outra palavra que vai aparecer em consonância com isso, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E a Bíblia diz, para obediência. Então vejam, quem participou dessa aula conosco, precisa entender uma coisa interessante. Vejam, o que é presciência? Presciência é a capacidade que Deus tem de saber tudo antes que aconteça. Ou seja, antes que a palavra viesse à minha boca, o Senhor já sabia, como diz o salmista. Ou seja, em sua presciência, antes de Deus criar todas as coisas, ainda na eternidade, Deus planejou criar o homem. E já sabendo que criaria o homem e que o homem falharia, ainda na eternidade, aquele que a Bíblia diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Deus já planejou o plano da salvação para esse homem que ele criaria. Ou seja, quando o homem foi criado, esse plano de salvação já estava estabelecido. Então, a gente vai entender aqui por esse texto uma coisa importante. Isso não serve como base para se acreditar que Deus, em sua presciência, então predestinou indivíduos para a salvação. Veja que os textos que nós lemos aqui, eles aparecem no plural. Eles falam no sentido coletivo. Ou seja, Deus predestinou um corpo. Deus predestinou um corpo
cuja cabeça é Cristo, Deus predestinou um corpo para ser salvo. E essa predestinação, essa eleição, só tem sentido se tiver uma evidência. A Bíblia fala em 1 Pedro 1,2. A Bíblia diz que esse corpo foi eleito, segundo a presciência divina, para obediência. Ou seja, de que vale uma pessoa discutir hoje se ela é salva ou se ela é perdida? Não, eu sou predestinado, ou isso e aquilo. Ela está vivendo na prática da desobediência. Se a pessoa está vivendo na prática do pecado, qual é o sentido de acreditar ou discutir se ela é predestinada, se ela não é predestinada para a salvação? Ou seja, aqueles que são predestinados são aqueles que obedecem. Aqueles que são predestinados são aqueles que estão em fidelidade. Aí a gente começa a entender porque que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, de benefício nenhum tem a ideia de predestinação se uma pessoa vive, por exemplo, na prática do erro. A prática do erro é a prova de que essa pessoa não conheceu Deus. Então, a predestinação, ela foi feita no intuito de salvar pessoas, não indivíduos específicos, mas um grupo de salvos. E esse grupo tem uma característica, eles vivem em obediência. Aí algumas pessoas mencionam um texto que está em Atos 13:48. Puder me ajudar, pastor Prates? Atos 13:48. É claro, irmãos, eu não penso aqui em esgotar o assunto sobre predestinação. Eu apenas estou frisando aqui como está na nossa lição, e você que está participando da aula do EBD precisa aprender também essas passagens, esses textos, porque são importantes. E os gentios, ouvindo isto alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aqueles que acreditam na predestinação de indivíduos se apoiam, por exemplo, nesse texto para afirmar que Deus escolheu pessoas para a salvação, de uma forma específica. Mas, na verdade, quando a gente vai olhar para esse texto no grego, quando a Bíblia diz ordenou para a salvação, ali é um termo militar. A ideia do texto é em fila, preparados, ou seja, ouviram o evangelho e creram. E a partir daí estão decididos a viver com Cristo. Estão na fila, estão prontos para servir. Essa é a ideia de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. Ou seja, com a predestinação e com a eleição, nós vamos aprender uma coisa linda sobre Deus. Deus não improvisa. Improvisa é um termo humano. Nós improvisamos porque não sabemos o que vai acontecer, nós lidamos com os imprevistos. Deus não lida com imprevistos. Ele sabe de tudo. Antes de você nascer, Deus já sabia seu nome. Antes que você vivesse, Deus já sabia tudo sobre você. Hoje mesmo, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele não erra, ele não se atrasa, ele não improvisa. E o lindo sobre Deus em relação a isso, o que ele vai nos ensinar é o seguinte, vejam, quando a gente olha para esse tópico primeiro e a gente pensa, tudo bem, eu estou aprendendo sobre salvação, regeneração, descobri que em Cristo, eu estando no corpo de Cristo, porque o corpo foi eleito, o corpo de Cristo foi predestinado, então se eu estou no corpo, se eu estou em obediência, então eu sou salvo. Então, o que eu devo fazer? Eu lembro aqui de um pregador que na minha adolescência, inclusive pregou algumas vezes aqui em Madureira, ele já faleceu, já dorme no Senhor, ele por último morava no Rio Grande do Sul, me falha aqui agora o nome dele, mas foi um pregador muito conhecido na década de 90 no Brasil. Eu lembro que aqui mesmo em Madureira ele contou uma experiência muito interessante. Ele disse que no Japão, um estrangeiro estava fazendo uma visita, isso há muito tempo atrás, e disse que andando pela rua, conhecendo os locais em uma determinada cidade, viu um homem se afogando. Então ele correu, pulou na água e conseguiu com dificuldade trazer esse homem de volta. E ele estava desacordado e não tinha sinais vitais e começou a fazer o trabalho de ressuscitação ali, respiração boca a boca, até que o homem vomitou a água que estava nos pulmões e acordou. Ele abraçou ele, não sabia falar a língua dele, abraçou tal e foi embora. Disse que andando pelo caminho, olhou para trás e quando ele olhou, aquele homem que ele havia salvado estava seguindo ele. Ele olhou para ele e falou, ó, pode ir embora, ó, prazer, ó, tá salvo. E disse que ele foi andando. Daqui a pouco ele parou, olhou para trás e quando ele olha para trás o homem fala assim. Ele continuou andando. Tinha horas já que ele tinha salvado ele, já estava horas para frente, e toda vez que ele olhava para trás, estava um homem seguindo ele.
Ele olhava para o homem abaixava a cabeça. Ele falou, o que eu tenho que fazer agora? Eu não estou entendendo, será que é alguma coisa que eu fiz ou não fiz? Não estou entendendo. Nisso chegou uma outra pessoa que falava a língua dele e ele perguntou, o que está acontecendo? Aí foi conversar com o homem. E aí ele falou assim, ele explicou, olha, ele acabou de falar o seguinte, que na cultura dele, quando você salva alguém, dessa forma, você passa a ser o chefe, o líder dele. E ele agora vai te servir pela vida toda. Então, por isso que onde você está indo, ele está indo atrás. E toda vez que você olha, ele faz isso. Querido, Jesus salvou você. O que ele espera de você agora é que você valorize essa salvação. E você possa também seguir a Jesus e servi-lo. Dizer, Jesus, como disse Samuel naquele dia no templo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É isso que Deus espera de cada um de nós. A salvação, a tão grande salvação, é um presente, é um privilégio. Você foi alcançado pela palavra. Quantas pessoas estão perdidas ainda? O que fazer agora? É viver o evangelho intensamente, é ganhar almas para Jesus, é saborear e viver, não à margem da paz ou da salvação, não viver às sombras da culpa e do medo do inferno. Será que eu sou salvo? Será que eu estou perdido? Será que eu estou indo para o inferno? Não. Valorize, entender o que nós estamos trazendo aqui é também viver uma nova vida sem culpa, sem pesadelos com o inferno, mas acreditando no que Cristo fez, na garantia que Ele nos garantiu com a vida eterna. Amém. Maravilha! Muito obrigado, pastor William, pelo belíssimo comentário no nosso ponto 1. E com esta explicação e com esta aula, nós podemos afirmar que a obra propiciatória de Jesus é a maior revelação do grande propósito de Deus no plano da redenção em salvar a humanidade. O senhor falou um assunto importante aqui estou passando rapidamente sobre predestinação. Um dia eu tive uma aula com um professor, ele me deu um exemplo que talvez eu quero compartilhar, talvez vai ajudar muito. Se você tem interesse de ir, por exemplo, para o espaço, não dá para embarcar num navio, né? Num navio você não vai nunca, porque o navio não está predestinado a ir ao espaço, né? Então, para você ir ao espaço, tem que embarcar numa nave espacial, correto? Mas não tem como que eu vou para o espaço no navio, né? Então, se você está em Cristo, pode ter certeza. Se você está em Cristo, de acordo com os textos lidos, e a explicação do pastor William aqui, pode ter certeza, o seu futuro está garantido. Amém, muito bom, brilhante. Né? E assim a gente fecha o ponto 1, vamos ao ponto 2 com o pastor Marcos Santana. Pastor Marcos Santana, resultados abençoadores da justificação. Seguindo aquela linha de pensamento que nós já fizemos menção aqui, nesse tópico 2, o foco são os resultados da justificação que estão intimamente relacionados ao tema central desse trimestre, a relevância da palavra de Deus para o nosso bem-estar. Quando nós estamos falando, pensando, estudando sobre a justificação, vem à nossa mente Gênesis capítulo 3. Lá nós vemos a queda do primeiro casal e também a tentativa humana em resolver esse problema. E, consequentemente, também Gênesis 3 vai atestar a impossibilidade humana de salvar a si próprio. Então, a justificação vai nos ajudar nessa reflexão sobre essas questões. E eu quero destacar, a título de sugestão para os professores, o último parágrafo do tópico 2, antes do tópico 2.1, que vai falar sobre essas 3 bênçãos que resultam da justificação. O tópico 2.1, esse texto, é a paz por sabermos que fomos perdoados, reconciliados, aceitos por Deus. É justamente o contrário daquela reação de
Adão, quando ouviu que Deus estava se aproximando, ele se escondeu. O contrário, o oposto, é essa paz. Temos paz com Deus. O tópico 2.2, que vai focar a bênção da alegria, influencia positivamente como enfrentamos as adversidades da vida. O tópico 2.3, que vai falar sobre esperança. E eu gosto muito desse texto bíblico, de Hebreus, âncora da alma, segura e firme. A esperança na vida do cristão produz segurança e firmeza, aspectos fundamentais no enfrentamento dos muitos embates da alma em nosso século. Então, o estudo acerca da justificação procura dar uma resposta a alguns questionamentos e pensamentos do ser humano. Como é possível nos aproximarmos de Deus se Ele é santo, sublime, majestoso, poderoso, eterno? Como é possível? Há aqueles que acham que a matéria, o corpo, impede um relacionamento com Deus. Isso foi alvo de muita discussão lá atrás, E isso gerou também muitas falsas doutrinas e entendimento equivocado. Por exemplo, entre Jesus Cristo, o Jesus homem e o Jesus Deus. Há os que acham que a limitação intelectual é um empecilho, justamente porque o ser humano não é capaz de conhecer alguns mistérios, ele não consegue se relacionar. Mas quando ele conhece, ele se relaciona. Colocam no intelecto o peso. E há os que acreditam que é por méritos e boas ações. Aí a pessoa, ela consegue ter um relacionamento com Deus, consegue ser aceita por Deus quando pratica boas ações, quando se torna merecedora. O que é justificação? Então vamos iniciar com 4 pensamentos sobre isso. Primeiro, uma declaração legal da parte de Deus. Considerar como justo. Terceiro, livrar de qualquer acusação ou imputação. E quarto, colocar o pecador em correto relacionamento com Deus. Faço aqui essa pergunta: mas por que Deus declara legalmente que uma pessoa está justificada? Por que considerar como justo o imundo? Por que livrar da acusação? Por que livrar da imputação do pecado, da culpa? Por que colocar um pecador em correto relacionamento com Deus? A resposta é a graça de Deus. Amém. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Como bem lembrou o pastor William, não é a fé a fonte, não é a fé a base. A fé é a condição. A fé é o meio. A graça de Deus é a fonte Aleluia. da justificação. Por causa de Cristo, que com seu sacrifício expiou os pecados. Vou pedir ao pastor Prates, por favor,
para lermos Romanos, capítulo 4, versículo 25. Creio ser importante que os professores aproveitem ao expor a justificação para mostrar essa verdade grandiosa, maravilhosa, dessa bênção de Deus na nossa vida. Como pode, né, um Deus santo justificar? E aí muitos, por desconhecerem esta doutrina bíblica, acabam imaginando, pastor Prates e pastor William, que é como se Deus passasse a mão na cabeça do pecador que se aproxima dele e dissesse assim, ó, dessa vez passa, hein? Dessa vez passa, não peca mais não, hein? Como se fosse isso. Mas a verdade é que Deus é justo, Deus é santo, mas Deus também é amor, é benigno, é longânimo. Então aí está essa tremenda obra de Deus na vida da pessoa. A manifestação da graça, o perdão, a aceitação, porque a justiça de Deus foi satisfeita por Cristo Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Foi aprovado. Deus aprovou. E porque Deus aprovou, Deus agora recebe o pecador que se achega a Ele pela fé em Cristo Jesus. Olha o que diz Romanos 4, 25. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Eu acho bonito esse texto, porque eu fiz até aqui um quadradinho, deixo como sugestão para o professor, né? Entregue, ressuscitado. Entregue pelos nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação. Amém. Entregue para sermos perdoados, ressuscitou para que recebêssemos a justiça que é de Cristo. Então, olha que bonito, porque a salvação não é só apagar o pecado. Olha que maravilha, pastor Prates. A salvação não é só tirar do homem, tirar o pecado. Porque se fosse só tirar, ia ficar vazio. Não, a salvação, ela tira e ela imputa, ela concede. Ela tira o que é inerente à minha natureza caída, que é o pecado. E ela concede aquilo que é inerente a Cristo, a justiça. E por isso nós somos aceitos. Por isso nós somos restaurados para um relacionamento correto com Deus. Romanos 4, 25 atesta isso. Sacrifício aprovado. Sacrifício aprovado, então Deus aceita aqueles que creem e estão em Cristo. É possível, pastor, Romanos ainda, 3, pronto, 23 a 26, por favor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E o 26, por favor. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu acho bonito esse texto, né? É claro que a gente poderia aqui ficar horas e um trimestre inteiro falando sobre isso, mas Deus não deixa de ser justo. É verdade. Olha que bonito isso. Deus não deixa de ser justo por receber um pecador. Deus não deixa de ser justo por perdoar. Deus não deixa... Por que não deixa de ser justo? Porque o sacrifício de Jesus satisfez a justiça. Glória a Deus. Então a fonte da justificação é a graça. A base
é o sangue de Jesus. E a condição é a fé em Cristo Jesus. E aí nós vamos rapidamente, por causa do tempo, pontuar aqui as 3 bênçãos da justificação. A paz. Romanos 5:1 é um texto magistral, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz. Paz com Deus. Amém. Paz com Deus. Notemos, irmãos, isso é muito importante. Não significa que a gente não vai ter mais enfermidade. Não significa que a gente não vai ter mais tribulação. Não significa que a gente não vai sofrer mais. Não significa que a gente não vai ter mais aflição. Não significa que a gente vai saber tudo. Não. Significa que a gente vai passar a ter paz. Amém. Glória Apesar da tribulação, da angústia. Por quê? Porque essa paz é resultado de reconciliação. Não precisamos mais nos esconder, como Adão se escondeu. Não precisamos mais fugir, como Adão fugiu. Evidentemente, não significa que nós vamos abrir mão do temor. Nós vimos isso, inclusive, eu acho que foi até na aula passada, sobre a questão da graça e do temor. Significa, sim, que o temor não é mais aquele medo que levou Adão a se afastar. Não. Agora nós temos livre acesso pela fé em Cristo Jesus. Livre acesso a Deus. É a paz, como resultado da reconciliação. Segunda bênção é a alegria. E isso vai dizer aqui no texto da nossa lição, a bênção da alegria influencia positivamente como enfrentamos as adversidades da vida. Não são todas as pessoas que conseguem entender isso, muitas das vezes, porque a tristeza a gente vai continuar sentindo. A gente não está dizendo aqui que aquele que está em Cristo Jesus, ele vai ficar sorrindo o tempo todo, ele vai ficar alegre, se sentindo alegre o tempo todo. Não, não é isso. A alegria que o texto vai dizer, e eu vou aqui trazer um texto de Karl Barth. Ele disse uma coisa assim muito interessante, escreveu, ter alegria em Deus quando nada justifica essa alegria. É a glória dos que estão justificados pela fé. Amém. É isso que é a glória. É como John Stott ele se expressou, é alegria em Deus. Atenção, não significa que nós temos direito. Não é uma alegria porque como se Deus nos pertencesse. A gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala de relacionamento com Deus, às vezes as pessoas podem individualizar muito, Não, é como se Deus me pertencesse. Não. Muito cuidado com essa questão, reivindicar meus direitos. Cuidado com essa expressão, para a gente não confundir. Deus não nos pertence. A alegria, pastor Pratos, porque a gente pertence a Ele. Aleluia. Não é o contrário, é a gente que pertence a Ele. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença no nosso relacionamento com Deus e toda a diferença na nossa caminhada cristã. Verdade. Na verdade, nós é que pertencemos. Somos ovelhas do seu rebanho. E por último, esperança. E o texto da nossa lição vai dizer que o discípulo de Cristo ele não tem esperanças apenas no que concerne a vida debaixo do sol, mas também espera compartilhar a glória de Deus. Eu estava vendo no dicionário bíblico algumas expressões do sentido da palavra esperança. Expectativa confiante.
não serei decepcionado ou envergonhado. Afinal, nós temos uma garantia, o Espírito Santo. É o penhor da nossa herança, a garantia. Né? Romanos, capítulo 5, versículo 2, diz: esperança de participar da glória de Deus. Então, uma esperança que não se resume apenas na expectativa das bênçãos debaixo do sol, mas é também uma expectativa confiante, com certeza, de participarmos da glória de Deus. É quando o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Por isso que Paulo escreve a glória, que a glória do futuro não se compara com as aflições, com as tribulações do tempo presente. E por que essa certeza? Porque fomos justificados. Aleluia. Temos agora relacionamento restaurado com Deus, reconciliados com Deus. Ou seja, não somos mais inimigos, não estamos mais em guerra, estamos agora num relacionamento correto. E por isso produz paz, alegria e esperança. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, que maravilhoso comentário, pastor William, sobre esse ponto 2. Olha, Verdade. Eu ficaria tão feliz e espero que esse vídeo ele seja reproduzido e compartilhado com o maior número de pessoas, né? Seus familiares que precisam, têm dúvida quanto à salvação, quanto a tudo que foi discutido. Esse é o momento de você pegar essa base. Que bom seria se esse vídeo realmente, pastor, alcançasse o maior número de pessoas possível. Está aí um grande comentário, uma grande aula, essa aula que nós estamos. E com esta aula e com esse comentário do pastor Marcos, nós fechamos o ponto 2 aqui da nossa revista, dizendo que nós aprendemos que paz, alegria e esperança são resultados abençoadores da justificação, né, que o Senhor Deus nos proporciona. E assim, vamos direto ao ponto 3, falando sobre a bênção da santificação, pastor William. Amém. Seguindo na nossa lição, tópico 3, a bênção da santificação. Vejam que enquanto a justificação é um termo jurídico, é um termo forense, a santificação é um termo religioso. Nós vamos entender com a santificação que uma pessoa que foi perdoada, regenerada, se tornou filho de Deus, adotivo pela graça de Deus, recebido no corpo de Cristo, uma pessoa que foi justificada por Deus, e essa pessoa agora precisa ser dedicada a Deus, ou seja, ela é separada para Deus, ela pertence a Deus. É interessante que Romanos 12, verso 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é uma coisa muito interessante, é um aspecto lindo da graça de Deus. Vejam, eu todos os anos vou a Israel. Se você for fazer uma viagem a Israel e começar pelo sul, você sair do Egito, por exemplo, a primeira cidade em Israel na divisa é a cidade de Eilat. É uma cidade muito bonita, inclusive parece um pouco com Cabo Frio, lembra um pouco Cabo Frio. Ali está ainda a praia do Mar Vermelho, sol, um lugar quente. Aí você segue o caminho, as pessoas que viajam, que vão conhecer, ficam vislumbradas, começam a atravessar o deserto do Negev, começam a conhecer, passando pelo Aravá, até finalmente chegar no Mar Morto. Vão atravessar os 80 quilômetros do Mar Morto, vendo ali Qumran, En-Gedi, vendo Massada, todos os locais de visitação que tem naquela região. Mas as pessoas querem ir a Jerusalém, querem conhecer Jerusalém. Então vão seguindo, geralmente as caravanas atravessam, vão para o norte, vão para Galiléia, vão fazer passeio de barco no Mar da Galiléia, conhecer Tiberíades, conhecer todas as cidades ali bíblicas daquela região. E quando vão a Jerusalém, muitos se emocionam vendo o Monte das Oliveiras, o Getsêmani, entrando pela Porta das Ovelhas, passando pelo tanque de Betesda, fazendo a Via Dolorosa, até finalmente chegar no Jardim do Túmulo. E é uma emoção única, mas o que a lição de hoje mostra para nós é algo muito lindo, que é o quê? Ir a Israel, hoje, é pisar onde Jesus esteve, e onde ele estará.
Ele não está agora. Você é onde ele está hoje. Você é o endereço de Deus. A santificação nos faz pertencer a Deus. Sermos dele, você se torna o endereço de Deus. Aleluia. O nosso tópico 3.1 vai começar falando sobre a santidade divina. Deus é santo. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, significa que Deus é absolutamente puro. Em Deus não há pecado. Deus não pode pecar. E Deus também não tolera o pecado. Deus disse a seu povo, sede santo porque eu sou santo. Quando nós olhamos para a santidade de Deus, nós vamos entender que a santidade é o atributo que distingue Deus e a criatura. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante. Deus é, no caso, separado do homem, nesse sentido. Ou seja, Deus está no céu e o homem está na terra. Deus é perfeito e o homem é imperfeito. Ou seja, Deus é o padrão do ser humano sobre verdade absoluta. E aqui a gente vê algo muito lindo que é, embora Deus seja transcendente, ao mesmo tempo que Deus está distinto da criação, e aqui inclusive deu um alerta importante, filmes como, por exemplo, Avatar, produções hollywoodianas acabam enfocando uma ideia de que a mãe natureza, Deus e natureza são a mesma coisa, tudo está interligado. Veja que a natureza ela falhou em testificar sobre Deus. A natureza ela é um testemunho de que Deus existe, mas ela não diz quem ele é. E os erros aparecem, por exemplo, como o panteísmo, onde se confunde Deus e a criação. A Bíblia é a testemunha fiel acerca de Deus, porque a Bíblia não apenas mostra que Deus é, mas mostra quem ele é, o que ele faz, seus atributos, seu caráter. Então a Bíblia é o testemunho fiel de quem é Deus. Então nós vamos aprender sobre isso, que Deus é imanente. Embora Deus seja distinto da criação, Deus está acessível ao homem. Deus oferece ao homem de forma gratuita a salvação. E com isso nós vamos ver que o homem passa a ser santificado para estar junto a Deus. O tópico 3.2 da nossa lição vai falar para nós sobre o pecado que entrou no mundo e as suas consequências. Aqui na nossa lição vai falar sobre o primeiro homicídio, em Gênesis 4, do 8 ao 11, a corrupção do gênero humano, Gênesis 6, versículos 5 ao 9, o anúncio do dilúvio, em Gênesis 6, versículos 11 ao 13, e a Torre de Babel, capítulo 11, versículos 11 ao 9 do Gênesis, como exemplos de como o mundo, como a humanidade se afastou de Deus pelo pecado. Então vejam que essas são consequências terríveis. E a gente precisa estar alerta, porque há uma onda crescente, justamente agora nesse tempo de destruição dos valores cristãos na sociedade. Você vê isso hoje em seriados, você vê isso hoje em filmes, em materiais acadêmicos. Vejam que no passado, por exemplo, há 20 anos atrás, você pegava um livro de história infantil, um livro de ciências, ele, por exemplo, trazia a teoria da evolução e a contrapartida trazia o criacionismo. Hoje, basicamente, isso não acontece mais. O criacionismo se tornou, dentro dessa esfera, uma ideia de lenda, uma ideia de crendice religiosa. Não se aborda mais esses pontos hoje quando uma criança vai para o colégio. Eles não aprendem mais isso no colégio. E a crescente ideia do ateísmo tem como base qual? Destruir Deus da sociedade. Destruir a ideia de Cristo da sociedade. Por quê? Pensem, se Deus não existe, se Cristo não existe, se Cristo não é Deus, então não existe pecado. Tudo é permitido. Então, a ideia de hedonismo, a ideia de poder viver o que quiser, de fazer como quiser, e viver a prática do pecado, dando liberação à própria carne, passa a não ter mais o sentimento de culpa, de erro. Então esse é um perigo enorme que açoita a humanidade. Inclusive um alerta que eu faço aqui às famílias. Cuidado com o tipo de programação que está entrando na sua casa. Muitos seriados hoje, inclusive bons seriados, com histórias muito interessantes, com histórias emocionantes, que prendem as pessoas, ainda mais nesse tempo de quarentena, onde muitas pessoas acabaram usando o tempo, gastando tempo ocioso, vendo séries, vendo filmes. E muitas dessas séries que prendem a pessoa, justamente por serem muito interessantes, muito agradáveis de assistir, emocionantes até, elas vêm no seu bojo ensinamentos contra o cristianismo,
contra a palavra de Deus, contra os princípios que nós cremos como família, por exemplo. Então, é um alerta muito grande que nós fazemos aqui sobre isso. Agora, a lição de hoje vai mostrar para nós ainda no tópico 3.2 sobre isso, que nós precisamos vencer a carne. Romanos 8, versículo 5, pastor Prati, se o senhor puder me ajudar, tem um texto muito interessante, eu peço, por favor, o senhor que me ajude. Romanos 8, verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Eu lembro de um pregador simples, isso inclusive já foi até registrado em livro, né? Ele dizendo o seguinte, ele na linguagem rústica do interior disse o seguinte, olha, quando falou sobre esse texto ele disse, eu tenho 2 cachorros dentro de mim, lutando um contra o outro. Aí ele disse, sabe qual que vence? Ele diz, o que eu alimento mais. Correto. Então se você alimenta mais a carne, é natural que a carne prevaleça na sua vida. Se você alimenta mais o espírito, é natural que o espírito prevaleça. Sabe, eu lembro aqui de um professor que eu tive no seminário teológico, ele era pastor de uma igreja batista em Vitória, lá no Espírito Santo, onde eu passei alguns anos morando, e ele foi interpelado no gabinete pastoral por um jovem. O jovem pediu para entrar e queria conversar com ele poucos minutos. O rapaz entrou e disse, pastor, estou com um problema muito sério, eu não consigo vencer a carne, e eu estou preso à pornografia, e eu estou viciado em masturbação. O pastor disse para ele, faça o seguinte, pegue o Salmo 23 e tente se masturbar lendo o Salmo 23. O rapaz tomou um choque e disse, mas que isso, pastor? Aí eu não vou conseguir. O pastor disse, a ideia é essa. Se você alimenta mais a carne, você geralmente vai ser dominado pela carne. Se você alimenta o espírito, você vai vencer a carne. Então, vejam que a santidade, ela é um processo na vida cristã que deve ser exercido diariamente. A carne você nunca vence totalmente. Veja que a carne precisa ser vencida, o inimigo a ser vencido diariamente. Ou seja, a lição de hoje é um convite a você que está assistindo essa aula. Se encha de Deus, irmão. Se encha da palavra. Sabe, gaste menos tempo com redes sociais, gaste menos tempo com programações fúteis, com seriados e programas que não vão lhe acrescentar nada. Pessoas gastam horas com essas coisas, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para conhecer Deus. Pessoas que estão assistindo talvez essa aula, estão na igreja há anos e não são batizados com o Espírito Santo. Buscar a Deus, irmão, buscar o batismo. Senhor, eu vou buscar, eu quero poder, eu quero uma vida de comunhão, eu quero vencer a carne. Sabe, essa lição também é uma exortação a se encher de Deus. Você quer ter uma vida santa? Busca a Deus. Vença a carne, usa as armas espirituais. E o nosso tópico 3.3 vai falar sobre a obra da santificação. Ou seja, a santificação é uma doutrina para todos. A santificação não é um privilégio para poucos. É uma doutrina para toda a igreja, para todo ser humano que se converte. Jesus vai dizer para nós, é interessante que no grego, no Novo Testamento, tem 2 palavras para transformados. 2 palavras para transformação aparecem no grego. A primeira palavra, eu vou quebrar a língua aqui, é a palavra metakematizo. Quando a gente olha para essa palavra no grego, ela vai aparecer, por exemplo, em Filipenses 3:21 e também em outras passagens como 1 Coríntios capítulo 15. Essa palavra, ela aparece, usada por Paulo, no fato do arrebatamento. No momento do arrebatamento, o corpo transformado. O que significa essa ideia? Ou seja, na transformação do arrebatamento, receberemos um corpo glorificado, transformados. Agora, essa palavra, fora do contexto do arrebatamento, significa o quê? Uma transformação apenas aparente, visível, exterior, sem essência. O evangelho, a proposta do evangelho não é reformar pessoas. A santidade é de dentro para fora. E aqui entra a segunda palavra para transformados, que vai aparecer para nós em Romanos 12, no versículo 2, e vai aparecer também em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Eu pedi ao pastor Prati, se puder me ajudar, lermos 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Então, essa palavra que aparece aqui
Mesmo quem não fala grego vai saber que palavra é essa. É a palavra metamorfo. Já devem ter visto isso em filmes, em desenhos, seriados que aparecem. A palavra metamorfo significa mudança de essência, mudança de conteúdo, mudança que reflete também no exterior. Então, a proposta do Evangelho não é uma mudança apenas estética, uma mudança apenas de costumes ou de roupa. A proposta do Evangelho não é apenas uma mudança de vocabulário. Pessoas, eu sou cristão agora, não falo palavrão. Não, é muito mais do que isso. É uma mudança de dentro para fora. É uma transformação completa. É levar o ser humano a viver uma vida em santidade com Deus, mesmo ele não estando sendo, entre aspas, vigiado. Não tem ninguém aqui que eu conheça, eu posso fazer o que eu quiser. Não, ele tem uma aliança com Deus, ele tem compromisso com Deus. E eu encerro dizendo uma coisa a vocês. A psicologia vai levar o homem para olhar dentro de si para descobrir o seu valor. A salvação vai fazer o homem olhar para Deus para descobrir o seu real valor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor William. Que fechamento sensacional aqui no ponto 3, né? Agora eu quero passar ao pastor Marcos Santana para as suas considerações e conclusão. Amém. O texto da lição, eu vou direto lá para o 3.3. Vimos no tópico anterior que só é possível retomar o relacionamento com Deus por causa da obra perfeita de Jesus Cristo. A questão, pastor Prates, pastor William, a pessoa, ao nascer de novo, ao passar pela experiência da conversão, retoma o relacionamento com Deus, mas continua na terra, continua debaixo do sol, às vezes continua morando no mesmo endereço, trabalhando na mesma empresa, continua nesse mundo. Aí entra a santificação. Aí, como diz aqui o nosso texto, todos os reconciliados agora devem viver em novidade de vida. Em novidade de vida. O tópico dessa lição, tópico 3, vai propor uma reflexão para respondermos a essa pergunta. Como? Porque viver em novidade de vida, a gente tem que viver. A questão não é essa, a questão é como. Deus é santo. O pastor William já falou isso. Segundo, é a vontade de Deus a nossa santificação. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Terceiro, santificação é a condição para vermos a Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Mas como? A questão continua sendo como? Porque quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Levítico, é muito recorrente isso. Eu sou santo, disse o Senhor, sede vós santos. Deus tira o povo de Israel da escravidão do Egito, e isso a gente vai encontrar lá em Êxodo capítulo 19, para ser povo de Deus, para passar a viver segundo a vontade de Deus. Em vários textos, Deus diz assim: não vivam conforme os costumes dos egípcios e nem dos cananeus. Deus nos chama para sermos diferentes. Aleluia. Evidentemente, nós somos da Assembleia de Deus. E se a gente for pensar, né, um pouco no passado, vamos ser sinceros,
era dada mais ênfase nesse aspecto. Tem que ser diferente. Isso era muito comum nos nossos púlpitos. Era muito comum nas pregações. Como se fosse um chamado a ser diferente. Deus falou isso para Israel, mas Jesus falou isso para os seus discípulos. A gente pega Mateus capítulo 6 e a gente vai dizer Jesus falando de jejum. Quando Jesus fala de jejum, aí ele vai dizer assim, mas não façam como fazem os hipócritas, seja diferente. Jesus vai falar de esmola, mas não deem esmola como dão os hipócritas, seja diferente. Jesus vai falar de oração, mas não ore, não fale como falam, seja diferente. Então, nós, como igreja do Senhor, povo escolhido por Deus e povo da nova aliança, nós fomos chamados também para sermos diferentes, andarmos em novidade de vida. Agora, a pergunta continua, pastor Prado, como? Então, rapidamente, eu quero... e outro detalhe, antes de responder como. É ser diferente, andar em novidade de vida no todo do ser humano. Não é só na aparência. E isso nós vamos encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Em toda a vossa maneira de viver. E aqui, rapidamente, algumas sugestões práticas. Primeiro, sozinho não é possível. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo, Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. É uma vida unida com Jesus Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Pastor Prates, pastor William, para viver em santificação é preciso instrução. A instrução, o ensino da palavra de Deus contribui para o discípulo de Cristo viver em santificação. João, capítulo 15, versículo 5. Dependemos de Jesus Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer, inclusive andar em novidade de vida. Outra sugestão, evitar o comodismo e procurar o aperfeiçoamento. Nós precisamos atentar para a palavra que Paulo escreveu aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, notem, já que temos tantas promessas, eu serei o seu Deus, vós sois meu povo, meus filhos. Considerando essas promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Outra sugestão, submetendo-se ao Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a
concupiscência da carne. Em outro versículo mais à frente, de Gálatas 5, vai dizer assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Fomos vivificados, então agora precisamos ser dominados pelo Espírito. O mesmo Espírito que vivifica é o Espírito que nos guia, que nos domina, que nos controla. E por último, palavra de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos dirija, para que possamos prosseguir em santificação até que Cristo venha. Maravilha! Muito obrigado, pastor Marcos Santana. E assim a gente fecha o comentário dessa preciosíssima lição. Eu parei aqui no ponto 3 e vi aqui: a marca do homem passou a ser de inclinação para o pecado e o desvio do seu Criador. Essa é a marca do homem, por causa do pecado. Então, baseado em todo esse contexto aqui do nosso estudo e a explicação que nós acabamos de ter, nós podemos fechar esse ponto 3 dizendo que a pecaminosidade do homem e a santidade de Deus é uma realidade. Então, diante desta realidade, como é que é possível retomar? Como que é possível? Esse relacionamento. Só é possível retornar esse relacionamento com Deus por causa da obra perfeita de Jesus Cristo. Amém. Oh, que maravilha! E assim a gente encerra então essa lição. Pastor William, você tem alguma coisa a falar mais? Despedir dos nossos irmãos aí? Então, só agradecer. Foi um grande prazer estar com os irmãos. Eu que agradeço. Em nome do pastor Paulo Ricardo, Bispo Abner, Bispo Samuel, Bispo Primaz, toda a diretoria da Editora Betel. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana. Você tem alguma coisa mais a dizer aos irmãos? Amados, desejamos que vá bem em todas as coisas, como vai bem a vossa alma. Maravilha. Então, muitíssimo obrigado pelo trabalho de vocês, irmãos. Eu sei que é muito difícil. São horas e horas e horas, talvez dias e dias de preparação para estar aqui nesse momento, mas a gente faz isso com amor, com zelo e com responsabilidade, porque nós acreditamos que é pela palavra, e pela palavra bem analisada, estudada e aplicada, é que nós vamos conseguir sobreviver nesse tempo tão difícil, de tanta dificuldade, tanta injustiça, tanta maldade, tanta desilusão, falta de fé, falta de amor, falta de esperança. É estudando a palavra, é na EBD que a gente aprende e cresce. Deus abençoe. Querendo Deus, na semana que vem estaremos de volta para o vídeo da lição 3, vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. Vamos orar? Pastor William, o pastor Marcos Santana fez a primeira oração. Você faz a oração de encerramento, então. Muito bem. A oração é a chave do dia e o ferrolho da noite. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje. Deus. Louvamos Aleluia, o teu santo Jesus. e excelso nome. E aproveito esse momento para louvar a ti. Glória a ti, Jesus. Porque tu nos alcançou com teu amor. Ó, aqueles cravos em tuas mãos. Aleluia, Jesus. Aquela cruz são provas do teu amor. Obrigado, Jesus, por tudo que fizeste por nós. Que possamos viver em novidade de vida, justificados e em santificação, glorificando o teu nome como membros da família de Cristo, como filhos adotivos em Deus, por tua graça, por tudo que fizeste. Ó Deus, e esperamos com ansiedade e alegria aquele dia onde te veremos face a face. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.